Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o direito do consumidor em tempos de coronavírus. E aí, como fica o seu contrato com academia, cursos, escolas, faculdade? E você que contratou um buffet para um casamento, um batizado, uma festa de aniversário, como fica? Eu sou o Thiago Villanova, diretor jurídico do Villanova e Brandão Advogados, e você está assistindo a VNB TV, o canal onde você entende direito. Muitos consumidores estão preocupados com a manutenção dos seus contratos de prestação de serviços em tempo de pandemia do novo coronavírus. E para isso é necessário estabelecermos alguns conceitos do Código de Defesa do Consumidor para você aprender como agir nesses momentos de crise. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para estabelecer uma relação de equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor, evitando toda e qualquer possibilidade de abuso. É premissa básica do Código de Defesa do Consumidor a proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor. É flagrante o grande risco de contaminação e propagação do novo coronavírus. E o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em razão de casos supervenientes. E isso significa dizer que é possível a revisão de uma cláusula contratual que preveja, por exemplo, o pagamento de uma multa contratual. Nesse tipo de cenário, um caso superveniente que advém de uma força maior, no caso a pandemia do novo coronavírus, é possível o consumidor se utilizar desse artigo para que não seja cobrado de multa ou demais encargos em razão de um adiamento, de uma suspensão ou até mesmo de um cancelamento de um contrato de serviço. Então, se você tem um contrato de um curso, uma academia, um curso de arte, e você não consegue usufruir desse serviço, não há que se falar em pagamento, pois não existe uma contraprestação. Esse consumidor pode entrar em contato com essa entidade para negociar esse contrato, ou seja, suspender, adiar esse contrato, ou ele pode também absorver a utilização desse serviço de forma online. Isso fica a critério do consumidor aceitar essa nova modalidade de prestação desse serviço por meio digital. Caso ele não queira adiar ou cancelar, é plenamente possível se utilizar o Código de Defesa do Consumidor. E se tiver alguma cláusula contratual que estabeleça uma multa, essa multa fica isenta para o consumidor, porque é um caso superveniente em razão da força maior, esse evento extraordinário da pandemia do novo coronavírus. Ora, se não há prestação do serviço, não há que se falar em pagamento por esse serviço. Esse contrato deve ser suspenso e o consumidor negociar diretamente com o prestador desse serviço, a seu critério. No caso de escolas, faculdades, é muito importante entender que há um planejamento do ano letivo pelo MEC, pelas secretarias de educação estaduais. Então, o consumidor deve refletir se é interessante suspender esse contrato ou se é importante, se é necessário ele concluir o ano letivo se utilizando da modalidade da prestação de serviço de forma online. Muitas escolas, muitas universidades estão se utilizando dessa plataforma digital para o cumprimento do ano letivo. Agora, se você contratou um buffet, por exemplo, para um casamento, para um aniversário, para uma bodas, um batizado, e em razão do novo coronavírus você não consegue se utilizar desse serviço, você pode negociar isso direto com o prestador de serviço, ou adiando para uma data futura, ou se você não tem mais interesse, cancelando e pedindo o seu dinheiro de volta. Você tem direito a receber o seu dinheiro de volta. Caso você tenha algum problema com relação à devolução desse valor, isso é considerado uma prática abusiva. É necessário o ingresso de uma ação judicial para reaver esse valor de volta. Inclusive, se o consumidor negociou, tentou negociar ali diretamente com o prestador de serviço e ele se recusou a devolver esse valor, esse consumidor que ingressa na justiça tem direito à indenização por danos morais.
Ora, há uma prática abusiva, uma falha na prestação de serviço que viola as legítimas expectativas do consumidor e, por isso, ele deve ser indenizado. Por fim, uma questão muito importante. Quando você negociar com um prestador de serviço, com um fornecedor, quer seja o adiamento, a suspensão ou o cancelamento desse contrato, é necessário que você produza provas para uma futura ação judicial. Portanto, mande um e-mail, anote o número de protocolo de atendimento. Se a conversa foi por chat online, você printe essa tela para se utilizar, para demonstrar numa futura ação judicial que você tentou resolver essa questão amigavelmente e não conseguiu, perdendo assim tempo útil da sua vida com o ingresso de uma futura ação judicial. Foi! E aí, você entendeu como ficam os direitos dos consumidores em tempo de coronavírus? Gostou desse vídeo? Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Seja um consumidor consciente. Entenda seus direitos.